Você pode até orar, mas se o seu jejum está errado, ele não te fortalece, ele te esgota. E Branham tinha um hábito simples que mudava tudo. Hoje, eu vou te mostrar o que quase ninguém entende. Por que jejum não é passar fome? E qual é o ponto espiritual que faz Deus trabalhar em você? Fica até o final, porque eu vou te dar um modelo prático e equilibrado. E a frase que Branham usava que muda sua mentalidade. Você sabia que existe um tipo de jejum que na verdade rouba sua força espiritual? Parece contraditório, mas é verdade. Milhares de cristãos sinceros entram em jejuns longos, severos, determinados a buscar a Deus com tudo o que têm, e saem daquela experiência mais fracos, mais confusos, mais distantes do que quando começaram. William Branham observou isso ao longo de todo o seu ministério. Ele viu pessoas jejuando por dias, algumas até por semanas, buscando uma experiência sobrenatural, querendo sentir algo poderoso, mas quando terminavam, estavam esgotadas fisicamente e vazias espiritualmente. O problema não era a dedicação delas. O problema era que elas não entendiam o propósito real do jejum. Em um sermão pregado em 1963, Branham disse algo que chocou muitos religiosos da época. Ele afirmou que jejum não é uma ferramenta para impressionar a Deus ou para forçar uma resposta divina. Jejum é um instrumento de alinhamento. É quando você voluntariamente coloca seu corpo sob o governo do seu espírito, para que seu espírito possa ouvir com mais clareza a voz de Deus. Branham nunca foi a favor de extremos. Ele conhecia homens que jejuavam até desmaiar, achando que quanto mais sofrimento, mais santidade. Mas ele ensinava que Deus não se move por sofrimento carnal. Deus se move por obediência espiritual. E obediência não significa destruir seu corpo. Significa governá-lo. A diferença entre um jejum que fortalece e um jejum que enfraquece está na motivação. Se você jejua para provar algo a alguém, para ser visto como espiritual, ou porque acha que Deus só vai te ouvir se você sofrer o suficiente, esse jejum vai sugar suas forças. Mas se você jejua porque quer silenciar as vozes da carne, para ouvir melhor a voz do Espírito, aí sim, você entra em outra dimensão. Branham tinha uma frase que ele repetia sempre que ensinava sobre disciplinas espirituais. Ele dizia que o corpo é um servo maravilhoso, mas um mestre terrível. Quando você deixa o corpo mandar, ele vai te levar para onde a carne quer. Mas quando você ensina o corpo a obedecer, ele se torna um canal poderoso para o espírito fluir. Esse é o primeiro choque que você precisa entender. Jejum errado te enfraquece. Jejum certo te posiciona. E Branham sabia exatamente como fazer isso de um jeito que não destruía o corpo, mas treinava o espírito. Ele não jejuava para Deus gostar mais dele. Ele jejuava para conseguir ouvir Deus com mais nitidez. A maioria das pessoas pensa que jejum é sobre comida. Elas acreditam que o ato de não comer é o que gera poder espiritual, como se houvesse algum tipo de mágica em ficar com fome. Mas a verdade bíblica e espiritual é completamente diferente. Jejum nunca foi sobre comida. Jejum sempre foi sobre governo interior. Quando você abre a Bíblia, especialmente no livro de Isaías, capítulo 58, Deus confronta o povo de Israel porque eles estavam jejuando do jeito errado. Eles achavam que o simples ato de passar fome os tornava santos. Mas Deus disse que o jejum que ele escolheu não é apenas deixar de comer. É soltar as cadeias da injustiça, desfazer as ataduras do jugo, libertar os oprimidos e repartir o pão com o faminto. Branham pregou sobre isso diversas vezes. Ele dizia que você pode ficar 40 dias sem comer e continuar sendo um homem carnal, egoísta e orgulhoso. O que importa não é o estômago vazio. O que importa é o coração quebrantado, o espírito submisso e a vontade rendida a Deus. Jejum é uma ferramenta, não um fim em si mesmo. O povo confunde jejum com penitência. Eles acham que precisam sofrer para Deus perdoar ou para Deus se mover. Mas isso é mentalidade religiosa. Não é fé bíblica. Jesus já sofreu por nós. Ele já pagou o preço. O que Deus quer agora não é que você se torture, mas que você se renda. E jejum
É uma das formas mais poderosas de você declarar ao seu corpo que ele não é o seu Deus. Branham ensinava que o corpo tem desejos legítimos. Fome, sono, conforto, tudo isso é natural. Mas quando esses desejos começam a ditar suas decisões espirituais, você inverteu a ordem. O espírito deve governar a alma, e a alma deve governar o corpo. Quando você jejua, você está colocando o corpo no lugar dele, lembrando a ele que ele não manda em você. Isso não significa que jejum é sofrimento, significa que jejum é disciplina. E disciplina não é punição, é treinamento. Você não está castigando seu corpo, você está treinando seu espírito para ter autoridade. E quando seu espírito tem autoridade sobre sua carne, você consegue ouvir Deus, seguir Deus e obedecer a Deus sem que seus desejos carnais te atrapalhem. Essa é a diferença que a maioria não entende. Eles acham que jejum é uma moeda de troca. Eu passo fome, Deus me dá poder. Mas não funciona assim. Jejum é um posicionamento. Eu coloco meu corpo debaixo do meu espírito fica mais sensível a Deus, e aí sim, Deus pode falar comigo com clareza. Não é sobre comida, é sobre governo interior. E Branham viveu isso de uma forma tão equilibrada que ele nunca se esgotou, mas também nunca perdeu a sensibilidade espiritual. O erro número 1 que destrói o poder do jejum é simples, mas devastador. Você jejua para provar algo. E isso mata completamente a unção que deveria vir com a disciplina. Branham viu isso acontecer muitas vezes. Pessoas jejuando porque queriam que a igreja soubesse que elas eram espirituais. Outros jejuando porque queriam superar alguém em santidade. E havia aqueles que jejuavam porque achavam que Deus só responderia se eles demonstrassem sacrifício suficiente. Jesus falou diretamente sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Ele disse que quando os hipócritas jejuam, eles desfiguram o rosto para que todos vejam que estão jejuando. Eles querem a glória dos homens. E Jesus foi claro, eles já receberam a recompensa deles. Se o que você quer é ser admirado, você vai ser admirado. Mas Deus não vai se mover. Branham dizia que orgulho espiritual é um dos pecados mais perigosos, porque ele se disfarça de santidade. Uma pessoa pode estar jejuando, orando, lendo a Bíblia, mas se o coração dela está cheio de orgulho, ela está mais longe de Deus do que um pecador que reconhece sua necessidade de graça. Jejum feito com motivação errada não produz intimidade com Deus. Produz religiosidade vazia. O que acontece no espiritual quando você jejua para provar algo? Você bloqueia a obra de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você está jejuando para se sentir superior, para ter algo para contar, para ser reconhecido como alguém dedicado, você entrou no jejum com a motivação errada. E a motivação errada contamina todo o processo. Branham ensinava que antes de começar qualquer jejum, você precisa examinar seu coração. Pergunte a si mesmo, por que eu estou fazendo isso? Estou buscando a Deus ou estou buscando validação? Estou tentando comprar uma resposta de Deus ou estou me posicionando para ouvir melhor? A resposta sincera a essas perguntas vai revelar se seu jejum terá poder ou se será apenas um exercício religioso. Tem outro aspecto desse erro que poucas pessoas percebem. Quando você jejua para provar algo, você transforma o jejum em uma obra da carne. E obras da carne nunca produzem frutos do Espírito. Paulo foi muito claro em Gálatas. Se você está tentando ser justificado por obras, você caiu da graça. Jejum não é uma obra para ganhar favor. Jejum é uma resposta ao favor que você já tem. A frase que Branham usava para corrigir isso era poderosa. Ele dizia que Deus não está impressionado com o quanto você aguenta sofrer. Deus está esperando para ver o quanto você está disposto a obedecer. Jejum não é sobre resistência física, é sobre rendição espiritual. E quando você jejua com humildade, sem querer provar nada a ninguém, apenas querendo estar mais perto de Deus, é aí que o céu se abre. Então, antes de entrar no próximo jejum, cheque seu coração. Se você está fazendo isso para alguém ver, para alguém saber, para você se sentir melhor que outros, pare.
Esse jejum vai te esgotar e não vai te aproximar de Deus nem 1 centímetro. Mas se você está fazendo isso em secreto, só entre você e Deus, com um coração quebrantado e humilde, prepare-se, porque Deus vai responder de um jeito que nenhum aplauso humano poderia te dar. Agora vamos falar do que realmente funcionava na vida de William Branham. E isso vai surpreender muita gente, porque não era nada espetacular, não era extremo, não era nada que chamasse atenção. O segredo de Branham era simples, consistência pequena, não heroísmo grande. Ele não fazia jejuns longos o tempo todo. Ele fazia jejuns regulares e equilibrados. Branham tinha o costume de separar dias específicos para jejuar. Não era algo que ele anunciava. Não era algo que ele usava como plataforma de ministério. Era algo entre ele e Deus. Em vários de seus sermões, ele menciona que jejuava antes de grandes reuniões de cura, antes de tomar decisões importantes e sempre que sentia que precisava de mais clareza espiritual. Em um sermão de 1962, ele contou sobre uma ocasião em que estava enfrentando uma decisão ministerial difícil. Ele disse que se retirou por 3 dias, jejuando e orando, não porque estava tentando forçar Deus a responder, mas porque queria ter certeza de que estava ouvindo a voz certa. E no 3º dia, enquanto orava, a direção veio com tanta clareza que ele não teve dúvida nenhuma do que fazer. O que chama a atenção no jejum de Branham é que ele nunca transformou isso em uma competição espiritual. Ele conhecia homens que jejuavam 40 dias seguidos, achando que quanto mais tempo, mais poder. Mas Branham ensinava algo diferente. Ele dizia que o que importa não é a duração do jejum, mas a sinceridade do coração e a obediência ao Espírito Santo. Ele tinha uma abordagem muito prática. Às vezes, jejuava um dia inteiro, outras vezes pulava apenas 1 ou 2 refeições. Ele ensinava que se você sente que Deus está te chamando para jejuar, obedeça. Não importa se é por 6 horas ou 6 dias. O que importa é que você está respondendo ao chamado. E essa obediência simples e constante era o que mantinha Branham sempre sensível à voz de Deus. Ele também alertava sobre os perigos de jejuns extremos sem orientação espiritual. Ele viu pessoas que destruíram a saúde tentando imitar jejuns bíblicos sem ter o mesmo chamado. Ele dizia que Moisés jejuou 40 dias porque Deus o sustentou sobrenaturalmente. Jesus jejuou 40 dias porque ele é o Filho de Deus. Mas isso não significa que todo crente deve fazer a mesma coisa. Cada um precisa ouvir a Deus e obedecer ao que Deus está pedindo especificamente para ele. Branham acreditava que jejum não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Ele preferia jejuar 1 vez por semana com um coração quebrantado do que jejuar 1 mês inteiro com um coração orgulhoso. Ele sabia que Deus não está medindo quantas calorias você deixou de consumir. Deus está olhando para a condição do seu coração e para a disposição do seu espírito. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu sei quando devo jejuar? Branham ensinava que o Espírito Santo vai te guiar. Tem momentos em que você vai sentir um chamado interno, uma inquietação, uma necessidade de se afastar das distrações e buscar a Deus de forma mais intensa. Quando isso acontecer, não ignore. Não espere uma data especial ou uma ocasião perfeita. Obedeça na hora. O hábito de Branham era simples, mas poderoso. Jejuns curtos e frequentes. Motivação pura. Obediência imediata. E uma vida inteira de sensibilidade espiritual que permitia a Deus usá-lo de maneiras extraordinárias. Ele não era um super-homem. Ele era um homem obediente. E essa obediência consistente, pequena e regular foi o que fez toda a diferença. Agora precisamos falar da parte que a maioria das pessoas nunca entende. Por que o jejum funciona espiritualmente? Qual é a mecânica por trás disso? E aqui está a verdade que vai mudar tudo para você. Jejum não compra Deus. Jejum limpa o canal. É como tirar a estática de um rádio para você conseguir ouvir a transmissão com clareza. Deus não está longe de você. Ele não precisa que você sofra para ele se aproximar. A Bíblia diz que ele está mais perto do que o fôlego que você respira. O problema não é a distância de Deus.
O problema é a interferência que existe entre você e ele, e o jejum remove essas interferências. Branham explicava isso de uma forma muito prática. Ele dizia que quando você está constantemente alimentando seu corpo, satisfazendo cada desejo, cada vontade, cada impulso, seu corpo fica muito barulhento. Ele grita, ele exige, ele distrai. E no meio de todo esse barulho, fica difícil ouvir a voz suave do Espírito Santo. Quando você jejua, você silencia o corpo. Você diz a ele, agora não é a sua vez de falar. E nesse silêncio, o Espírito desperta. Você começa a perceber coisas que não percebia antes. Você sente movimentos do Espírito que antes passavam despercebidos. Você ouve sussurros de Deus que antes eram abafados pelo barulho da carne. No livro de Daniel, capítulo 10, temos um exemplo perfeito disso. Daniel estava buscando entendimento sobre uma visão que ele havia recebido. Ele passou 3 semanas em jejum parcial, sem comer comidas saborosas, sem carne, sem vinho. E no final dessas 3 semanas, um anjo apareceu para ele e disse algo incrível. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu fui enviado por causa das suas palavras. Isso significa que o jejum de Daniel não fez Deus ouvi-lo. Deus já estava ouvindo desde o primeiro dia. O jejum fez Daniel estar em uma condição espiritual para receber a resposta. O anjo estava vindo, mas Daniel precisava estar preparado para recebê-lo. E o jejum foi o que preparou o canal. Branham ensinava que quando você jejua, você não está negociando com Deus. Você está se colocando em uma posição de maior receptividade. É como limpar o para-brisa do carro. A estrada sempre esteve ali, mas agora você consegue enxergar melhor. Deus sempre esteve falando, mas agora você consegue ouvir melhor. Tem outra coisa que acontece no espiritual durante o jejum. Você quebra o domínio dos apetites carnais sobre sua vida. Todo ser humano tem apetites. Fome, sono, conforto, prazer, segurança. Esses apetites não são pecado, mas quando eles governam você, eles se tornam ídolos. E jejum é uma forma de você declarar que esses apetites não são o seu Deus. Paulo falou sobre isso em Filipenses. Ele disse que há muitos por aí cujo Deus é o ventre, cuja glória está na sua infâmia, que só pensam nas coisas terrenas. Quando o ventre é o seu Deus, você não consegue seguir o Espírito. Mas quando você submete o ventre, você recupera a liberdade espiritual. Branham dizia que o jejum é um dos exercícios mais poderosos de autoridade espiritual. Quando você consegue dizer não para o seu corpo, você aprende a dizer não para outras vozes da carne. Quando você consegue controlar o apetite físico, você desenvolve força para controlar o apetite por raiva, por inveja, por cobiça, por medo. Jejum não é só sobre comida, é sobre autogoverno espiritual. Então, o porquê espiritual do jejum é este: você não está comprando Deus, você está limpando o canal, você não está impressionando o céu, você está removendo os obstáculos que te impedem de ouvir o céu. E quando o canal está limpo, a voz de Deus flui com clareza. A direção se torna óbvia e você anda em obediência com confiança. Agora vamos ao que você realmente precisa. Um modelo prático que você pode começar a aplicar hoje. Porque teoria sem prática não muda nada. E aqui está a boa notícia. Se você fizer assim, você não quebra no meio. Você não desiste. Você não se esgota. Você constrói um hábito sustentável que vai te acompanhar pelo resto da vida. Primeiro princípio: comece pequeno. A maioria das pessoas falha no jejum porque começa grande demais. Elas nunca jejuaram na vida, mas decidem fazer 40 dias. Isso não é fé, é imprudência. Branham ensinava que você precisa treinar seu corpo antes de exigir dele um nível de disciplina que ele não está preparado para dar. Se você nunca jejuou, comece com um jejum de 6 horas. Pule uma refeição. Faça isso uma vez por semana. E quando você fizer, não fique anunciando para todo mundo. Faça em secreto, apenas você e Deus. Use esse tempo que você gastaria comendo para orar, para ler a palavra, para ficar em silêncio diante de Deus.
Esse pequeno ato de obediência vai começar a treinar seu espírito. Depois de algumas semanas fazendo jejuns de 6 horas, você pode estender para 12 horas, depois para um dia inteiro. E assim, você vai construindo resistência espiritual e física. Não force. Não compare seu jejum com o de outra pessoa. Cada um tem um chamado diferente, um corpo diferente, uma jornada diferente. Branham era contra competições espirituais. Ele dizia que o que importa é você estar obedecendo ao que Deus está te pedindo. Segundo princípio, defina o propósito. Toda vez que você entrar em um jejum, saiba por que você está fazendo isso. Não jejue só porque está na moda ou porque alguém te desafiou. Jejue porque você tem uma necessidade espiritual específica. Pode ser que você precise de direção para uma decisão. Pode ser que você esteja enfrentando uma batalha espiritual e precise de mais clareza. Pode ser que você simplesmente queira estar mais perto de Deus. Quando você define o propósito, você dá direção ao seu jejum. E isso te ajuda a manter o foco. Branham sempre sabia por que estava jejuando. Ele não fazia isso mecanicamente. Cada jejum tinha um motivo, uma busca, um alvo espiritual. E isso tornava o jejum poderoso. Terceiro princípio: hidrate-se e ouça seu corpo. Jejum não é sobre destruir sua saúde. Deus não se agrada quando você prejudica o templo do Espírito Santo por causa de uma disciplina mal aplicada. Beba água. Se você sentir tontura extrema, fraqueza perigosa, se você tem condições de saúde que exigem alimentação regular, adapte seu jejum. Você pode fazer jejum parcial, como Daniel fez. Você pode jejuar de redes sociais, de televisão, de distrações. O princípio é o mesmo. Você está colocando algo de lado para dar mais espaço a Deus. Quarto princípio: quebre o jejum com sabedoria. Quando você terminar o jejum, não saia comendo tudo que vê pela frente. Seu corpo precisa se readaptar. Comece com alimentos leves e use esse momento para agradecer a Deus pela experiência, pelas revelações que você recebeu, pela força que Ele te deu. Encerre o jejum com a mesma reverência com que você começou. Quinto princípio: faça disso um estilo de vida, não um evento. Branham não jejuava uma vez por ano em uma campanha especial. Ele jejuava regularmente, como parte da sua caminhada com Deus. E é isso que te mantém sensível. É isso que te mantém alerta espiritualmente. Um jejum por ano não vai transformar sua vida, mas jejuns regulares, pequenos e consistentes vão te moldar de dentro para fora. E aqui está uma promessa bíblica que você pode segurar. Deus vê o que você faz em secreto e te recompensa publicamente. Quando você jejua sem alarde, sem buscar reconhecimento, apenas buscando a face de Deus, Ele responde. Ele se revela. Ele te direciona. E você vai ver os frutos disso em todas as áreas da sua vida. Agora chegamos na parte que você não pode pular de jeito nenhum, porque aqui eu vou te dar 7 sinais de que seu jejum está certo e 5 sinais de que está errado. E isso vai te ajudar a avaliar onde você está e o que precisa ajustar. Preste muita atenção, porque essas são verdades que podem mudar completamente a forma como você pratica o jejum. Primeiro sinal de que o jejum está certo: você sente mais paz, não mais angústia. Se durante o jejum você está ficando irritado, amargo, impaciente com todo mundo, algo está errado. Jejum verdadeiro produz o fruto do Espírito, e paz é um deles. Branham dizia que se o jejum está te deixando insuportável, você não está jejuando para Deus, você está jejuando para a carne. Segundo sinal de que está certo: você tem mais clareza nas decisões. O propósito do jejum é limpar o canal entre você e Deus. Se você está ouvindo melhor, se as coisas estão ficando mais claras, se você está tendo discernimento que antes não tinha, isso é evidência de que o jejum está funcionando. Deus está falando e você está conseguindo ouvir. Terceiro sinal: você sente mais compaixão pelas pessoas. Jejum bíblico, como Isaías 58 ensina, está conectado com justiça, misericórdia e cuidado pelos outros. Se o jejum está te tornando mais amoroso, mais compassivo, mais disposto a ajudar, você está no caminho certo. Mas se está te deixando crítico e julgador,
você errou o alvo. Quarto sinal: você tem mais força espiritual, mesmo com menos força física. É natural que seu corpo fique um pouco mais lento durante o jejum, mas espiritualmente você deveria estar mais forte. Você deveria sentir mais autoridade na oração, mais confiança na palavra, mais sensibilidade ao espírito. Se você está fraco nos dois, físico e espiritual, revise sua abordagem. Quinto sinal: você não sente orgulho do que está fazendo. Se você está jejuando e pensando o tempo todo em como contar isso para alguém, em como postar nas redes, em como as pessoas vão te admirar, você já perdeu a bênção. Jejum verdadeiro é algo entre você e Deus. Se você sente humildade e gratidão por poder fazer isso, é sinal de que está certo. Sexto sinal: você consegue manter suas responsabilidades normais. Jejum não é desculpa para negligenciar o trabalho, a família, as obrigações. Branham trabalhava normalmente enquanto jejuava. Ele pregava, ele orava pelos enfermos, ele cuidava da família. Jejum não te torna inútil. Se você está usando o jejum como desculpa para não fazer nada, você precisa repensar. Sétimo sinal: você sente fome de Deus, não apenas fome de comida. Esse é o sinal mais importante de todos. Se durante o jejum tudo o que você consegue pensar é em comida, você não está focado no propósito. Mas se você está sentindo uma fome espiritual, um desejo intenso de estar na presença de Deus, de ouvir Ele, de obedecer a Ele, isso é ouro espiritual. Você entrou no lugar certo. Agora, os 5 sinais de que o jejum está errado. Primeiro, você está contando para todo mundo. Se mais pessoas sabem que você está jejuando do que sabem o nome de Jesus na sua vida, você está fazendo teatro religioso. Jesus foi claro: quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto para que não pareças aos homens que estás jejuando. Segundo sinal de erro: você está competindo espiritualmente. Se você está medindo seu jejum pelo jejum dos outros, tentando provar que é mais dedicado, mais santo, mais consagrado, você caiu na armadilha do orgulho. E Deus resiste aos soberbos. Terceiro sinal de erro: você está negligenciando a saúde de forma perigosa. Se você tem diabetes, pressão baixa, problemas de saúde que exigem alimentação regular e você está ignorando isso por causa de um jejum, você não está honrando a Deus. Você está sendo imprudente. Deus quer obediência sábia, não fanatismo cego. Quarto sinal: você está mais religioso, mas menos amoroso. Se o jejum está te deixando legalista, crítico, duro, você saiu completamente do propósito. Branham alertava que religiosidade sem amor é farisaísmo. E Jesus confrontou fariseus com mais dureza do que confrontou pecadores. Quinto sinal de erro: você está usando o jejum para manipular Deus. Se você acha que porque jejuou, Deus é obrigado a fazer o que você quer, você transformou o jejum em uma fórmula mágica. Deus não é manipulável. Ele não responde a chantagens espirituais. Ele responde a corações quebrantados e espíritos humildes. Então avalie seu jejum com honestidade. Se você vê os sinais certos, continue. Se você vê os sinais errados, pare e corrija. Não adianta insistir em uma prática que não está produzindo fruto. Branham dizia que Deus prefere obediência a sacrifício. E jejum sem o coração certo não é sacrifício agradável. É apenas religião vazia. Chegamos ao final dessa jornada de entendimento sobre como William Branham jejuava e por que esse hábito era tão poderoso na vida dele. E agora você tem nas mãos algo que muitos cristãos nunca tiveram: um modelo bíblico, equilibrado e prático para transformar o jejum em uma ferramenta real de crescimento espiritual. O que você aprendeu aqui hoje não é teoria. É experiência vivida, testada, comprovada por um homem que andou tão perto de Deus que sinais e maravilhas seguiam seu ministério. E a chave não era misticismo, era obediência simples e consistente, era governo interior. Era sensibilidade espiritual mantida através de disciplinas que a maioria das pessoas ignora. Você descobriu que jejum errado te enfraquece, mas jejum certo te posiciona. Você aprendeu que jejum não é sobre comida, é sobre governo interior.
Você viu que jejuar para provar algo mata o poder, mas jejuar em humildade abre o céu. Você conheceu o segredo de Branham: consistência pequena, não heroísmo grande. Você entendeu o porquê espiritual. Jejum não compra Deus, jejum limpa o canal. Você recebeu um modelo prático, que se você seguir não vai te fazer quebrar no meio do caminho. E você ganhou uma lista clara de sinais que te mostram se você está no caminho certo ou se precisa corrigir a rota. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Porque conhecimento sem aplicação não transforma nada. E transformação é o que Deus quer ver na sua vida. Ele não quer que você seja mais um cristão que sabe muito, mas vive pouco. Ele quer que você seja alguém que ouve, obedece e experimenta o poder de uma vida rendida a Ele. Se você quer ir mais fundo nisso, se você quer ter uma jornada espiritual que realmente te prepare para os dias difíceis que estão vindo, eu quero te convidar para conhecer a Escola do Fogo. São 21 dias de imersão profunda na presença de Deus, com ensinamentos práticos, direção espiritual e uma comunidade de pessoas que estão buscando o mesmo que você, uma vida espiritual real, poderosa e transformadora. A Escola do Fogo não é só teoria, é aplicação, é ativação. É um lugar onde você aprende não apenas a jejuar, mas a orar com poder, a ouvir a voz de Deus com clareza, a discernir os tempos, a andar em autoridade espiritual. Se você sente que Deus está te chamando para algo maior, não ignore esse chamado. Entre para a Escola do Fogo e deixe Deus te moldar de uma forma que você nunca experimentou antes. E enquanto você processa tudo o que ouviu aqui hoje, eu quero te pedir algo. Deixe nos comentários de qual estado você está assistindo esse vídeo. Eu quero saber onde você está. Quero orar por você. Quero ver Deus se movendo em cada canto desse país. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está cansado de religião vazia e quer uma fé verdadeira, compartilha esse vídeo. Você pode estar sendo o instrumento de Deus para despertar alguém. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque o que vem por aí vai te equipar ainda mais para os tempos que estamos vivendo. Deus está levantando um povo que não vai ceder, que não vai se vender, que não vai trocar a verdade por conveniência. E você pode ser parte disso. O que Branham entendia e vivia, você também pode entender e viver. Não é questão de ser especial, é questão de ser obediente. Discernimento, equilíbrio e obediência. Esses são os 3 pilares que vão te sustentar em qualquer tempestade. E quando você une isso com um jejum verdadeiro, com oração constante e com uma vida rendida, você se torna uma ameaça para o reino das trevas e uma bênção para o reino de Deus. Então vai, coloca em prática o que você aprendeu. Começa pequeno, mas começa hoje. Não espera a motivação perfeita. Obedece enquanto a convicção está fresca. E você vai ver Deus se mover de formas que vão te surpreender. Ele está esperando por corações dispostos. E o seu pode ser um deles. Que a graça de Deus te fortaleça, que o Espírito Santo te guie. E que você entre numa dimensão espiritual onde não há mais dúvida, não há mais confusão, mas apenas clareza, direção e poder. Esse é o meu desejo e a minha oração por você.